o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, assim, realmente, assim, para mim foi muito significativo estar lendo isso no momento em que eu estava posando numa vida nova ali para mim, né? É verdade. Eu saberia que seriam isso, pelo menos 4 anos de novas experiências, né? E que foram maravilhosas. Eu falo também sempre que foi, sem dúvida nenhuma, assim, a experiência mais marcante que eu tive na vida, né? Uma das, depois eu tive umas outras bacanas que eu vou falar aí da Unesco também, mas essa, assim, Uhum. é muito daquela coisa mesmo, assim, de conquista, sabe? Porque não foi fácil, né? Como eu falei, eu tentei várias vezes e assim, foi mais duro, né? E aí acaba sendo É, melhor, né? A gente acaba dando mais valor também. Enfim, é mas foi bom. verdade. E essa questão dos sonhos, né, que ela tem uma das coisas que a gente aprendeu também no Avatar, e nessa busca do autoconhecimento que a gente vem há muito tempo, né, é que quando a Uhum, gente se alinha ao nosso propósito, parece que o universo também ele corrobora para que isso aconteça. Então, com certeza. são os sinais, eu chamo os sinais do universo. Nesse momento, você É, recebeu um sinal. na verdade a gente cria, né? Eu também tenho, eu adoro frases, tá? Eu vou até Sim. terminar também com uma outra frase que eu já escolhi aqui. Mas tem uma outra também que eu já li alguma vez, que eu acho, falaram que era do Paulo Coelho, mas eu não tenho certeza. Uhum. Que fala também assim, que Deus não coloca no seu coração um desejo impossível de ser realizado, É sabe? verdade. Então, assim, isso era um desejo muito grande meu, que eu sempre tive. E aí eu acho que é meio por isso, né? Acho que os sonhos partem daí também, né? Com Do caso certeza. disso, né? Das metas. Enfim. É verdade. É. Aí eu coloquei É. outra pergunta aqui, que é para pegar o gancho, já que você gosta de viver lá fora, e trouxe essa frase como vamos dizer assim, a primeira porta de entrada, né, para essa Uhum. experiência. Eu queria te perguntar como foi trabalhar pela Unesco e quais experiências que você guarda com carinho desse momento. Ai, pois é. Foi outro sonho, né? Assim, acho que nessa mesma ideia, né, das experiências fora e tudo, eu também sempre tive para mim esse grande desejo, esse grande sonho de trabalhar para a ONU, né? Eu imaginava assim, a ONU com todo o trabalho humanitário, né, que faz, sempre me encantou muito esse tipo de trabalho. E aí foi isso, de novo, perdi a conta de quantas vezes eu mandei currículo para tudo que eu via que eu achava que combinava com a minha experiência, né, de consultoria, de vaga, pelo mundo inteiro, assim, mas de verdade, perdi a conta de quantas vezes eu mandei. Até que, quando a gente estava lá no Avatar, como a gente falou no É. início, eu recebi um e-mail que eu tinha sido, né, que eu tinha passado para um projeto de consultoria da Unesco, né? E naquele projeto eu visitaria 3 países para fazer esse trabalho. E aí, assim, primeiro foi incrível, né? O sonho realizado aí, mais uma vez, né? Mesmo que tenha sido uma consultoria, era uma coisa temporária e tudo, já era assim, para mim, já era demais, né? E foi demais mesmo. Então, porque eu sempre vi também essa questão do trabalho, não só o voluntário, o humanitário, né, como a minha parte de contribuição para o mundo. Né? E acho que também isso reforça a questão da educação, né? De Certeza. eu ter caminhado e chegado na educação. E aí, assim, essa consultoria foi muito boa, e logo no início foi engraçado, porque quando me falaram quais eram os países, né, que eu ia visitar e que eu ia trabalhar, eu falei, caraca, tipo, onde é que fica isso? Eu tinha que olhar no mapa, porque eu não tinha ideia, assim. Um deles eu tinha, quer dizer, eu tinha ideia, né? Por exemplo, eu vou falar o nome de um deles, foi a Suazilândia. O que você vai imaginar? Pô, Suazilândia, tipo, tinha gente que nunca tinha nem ouvido falar. É, Eu já eu tinha sou uma ouvido delas. falar, pois é, mas não sabia onde ficava, né? Então, ia lá no mapa, né? A Suazilândia, ela até parece uma ilhazinha rodeada de terra, mas ela fica numa fronteira entre África do Sul e Moçambique.
né? O outro país foi Seychelles. Seychelles já tinha ouvido falar, mas também, localiza no mapa. Não saberia tanto assim localizar no mapa, né? Tá ali no Oceano Índico, mais ou menos, tipo, traçando uma linha assim, mais ou menos para o Quênia, né? Na África, Uhum. então mais ali para cima. E o outro país foi o Azerbaijão, que é um centro, Ásia, eu nem sei qual é geograficamente falando, né? Porque ele fica ali, ele ele está no Mar Cáspio, né? Então ele é Ásia, ele não é Europa, mas tem gente que chama aquela região de Euroásia, né? Mas ele é Uhum. mais, ele faz fronteira com o Irã, com a Armênia, com a Geórgia e com a Rússia, né? Em cima. Mas assim, então, passado o desafio do vamos descobrir onde é que é, né? E aí, quando as experiências começaram, né, assim, foi. Assim, é difícil até descrever, sabe? Porque era tudo tão incrível, era muito bom estar ali, justamente por isso, porque eu estava me sentindo, como é que eu falo, assim, participando daquilo, eu estava me sentindo que, sim, que eu realmente poderia contribuir para o desenvolvimento daqueles países, né? Uhum. O contato da gente era direto com o Ministério da Educação de cada um desses países, né? E aí o meu trabalho era justamente identificar como que esses países utilizavam as tecnologias na educação e sugerir melhoras, enfim, sugerir alternativas para eles melhorarem isso. Então passava, assim, eu visitei muitas escolas, visitei universidades, visitei centros institucionais, educacionais, conversei muito com professores, com alunos também, e assim, uma experiência realmente muito, muito boa, que eu sempre, era um dream job também, sabe? Um trabalho dos sonhos, assim, para mim. Uhum. E era Cá, bom. teve uma. Eu li no seu blog que teve em um dos lugares, eu não me lembro se foi em um desses países, que você olhou uma casa, não sei Uhum. se foi lá, e que aí você Não, viu, foi em um outro lugar, que foi. você olhou e não sabia se era. Você não fazia ideia que aquilo ali era uma escola. Não Exatamente, me- foi bem legal. Foi no, em Cabo Verde, que é uma ilha também, um Ah, arquipélago também na África, né? Mas ele é do outro lado, ele é no Atlântico, né? uhum. E foi isso mesmo, eu estava andando, assim, por a ilha central, né, que chama Santiago, tem uma parte que é a Cidade Velha. Eu estava caminhando, passeando por ali, assim, um país realmente muito, muito pobre, né, bem, bem pobre, muita miséria, assim, também na rua. E de repente, eu andando por ali, eu comecei a ouvir um bochicho de crianças e tal, e vi uma casa, era uma casa só, uma casa pequena, não tinha, não tinha nada escrito, sabe? Tinha umas janelinhas e tal, e o barulho das crianças me chamou a atenção e eu Chama fui atenção. caminhando por ali. Aí quando eu cheguei, eu vi que era uma escola, na verdade, assim, era uma sala de aula, porque só tinha aquilo também naquela casa. E aí foi muito legal, porque eu cheguei, me apresentei, as crianças ficavam logo, né? Nossa, alguém diferente. E lá em Cabo Verde eles falam, eles têm a língua deles, que é o creolo, mas eles também falam português, né? Ah, que Português de legal. Portugal. Então Uhum. a comunicação foi legal também, foi mais fácil. Aí a professora pediu para eles me saudarem. Eu até gravei o vídeo, tá lá no Eu blog. vi, achei muito legal. E era uma É, sala de aula assim bem pobre. Como que a educação ela super. acontece em qualquer lugar? Não precisa ter Exatamente, uma criança estrutura. descalça, sabe? Mas isso, o quadro negro era apoiado em duas cadeiras, assim, não era nem pendurado, era apoiado nas Olha cadeiras. isso, Mas você vê, mas estava ali, tinha lá uma tava ali. professora, né, É, ensinando os alunos. É isso aí. contribuindo, compartilhando. Isso é o máximo. Isso é o Exatamente. melhor da educação. Outra coisa que eu queria te É. perguntar, né, é quais foram os seus maiores desafios nessas viagens, né? Tanta cultura diferente, pessoas diferentes. Eu me lembro muito bem de um episódio. Eu não sei se foi depois que depois do Avatar, que você estava preparando.
Hum, um trabalho para apresentação em um ministério. A Clarice, ela conheceu os ministérios de outros países, gente. Olha que legal. Cara, isso é fantástico, Clá. Você teve com os é, ministros de outros países, ministro da educação. da Isso é muito educação. legal. Pois é, então, justamente, esse teve um desses que eu fiz, a maioria eram reuniões, né, que a gente tinha, tanto com o ministro, mas também como com as equipes, né, do ministério. Mas um especificamente foi o ministro do Azerbaijão, que eu tive que fazer uma apresentação mesmo para ele, né? E, enfim, a equipe toda, mas ele estava ali, era o cabeça, né, o chave daquela apresentação. Mas assim, a questão de desafio é engraçado, porque eu acho que sempre que a gente está fora da zona de conforto da gente, né, isso já a gente já se sente desafiado, né? É. Ali, nessas ocasiões todas, eu estava em países diferentes, né, com línguas diferentes, e muitas vezes as pessoas também não falavam inglês, né? Quer dizer, não era todo mundo que falava inglês, principalmente lá no Azerbaijão. As pessoas com mais idade, um pouco, elas não falam inglês. Então a gente sempre que tinha reuniões tinha que estar com tradutores também. Nossa. Mas assim, então é engraçado porque tem essa coisa do desafio, de quando você sai da sua zona de conforto. Mas ao mesmo tempo, a minha zona de conforto da educação era aquela ali que eu estava, sabe? Então isso, de certa forma, me ajudava a não desmaiar, sei lá, não ficar tão nervosa, ou enfim, a fazer as coisas, né, da maneira que tinham que ser feitas. E aí foi isso, foi apresentar para o ministro da Educação do Azerbaijão, foi ser mestre de cerimônias de um congresso para É. mais de 200 pessoas na Índia, sabe? Então, assim, essas reuniões todas, isso tudo, dá um friozinho na barriga, com certeza, né? E acho que isso faz parte um pouco do desafio. Mas é tão bom também o sentimento que a gente tem depois, né? Tipo aquele quando daquele ali, vai, Relaxa. acabou, né? Apresentei e tal. E é tão bom, sabe, esse sentimento de novo, que você está colaborando, que você está ajudando ali de alguma forma. Então, isso para mim eram desafios bons. Os desafios que não eram assim Uhum. tão bons, vamos dizer assim, que eu volta e meia tinha alguns probleminhas, eram relacionados à comida, né? Porque essa é outra questão. Eu já sou uma pessoa, quem me conhece mais, né, sabe que eu sou bem enjoadinha para comer, né? Eu não como de tudo. E aí, quando você Uhum. chega nesses lugares, a comida local, assim, 10 dias que eu passei na Índia, eu emagreci, sabe? Eu só comia aquele pão, que aliás é delicioso, mas era um pão, né? O pão indiano mesmo. Uhum. Que a comida é muito apimentada, não gosto, assim, e não me faz bem. Depois, e foram tantas coisas, tipo, agora até mais recentemente uma viagem que eu fiz, eu estava em Bangkok, e assim, o cheiro da comida, que lá em Bangkok é comida na rua o tempo todo mundo faz Nossa. comida, me embrulhava o estômago, aquilo que eu quase não queria comer, sabe? Mas, enfim, eu acho que esses seriam os meus maiores desafios, mas como eu falo também, nada assim que um McDonald's, um Burger King salva a vida de vez Eu em quando, como. sabe? Enfim, é meio por aí. Então, Claro, desses lugares que você visitou, de todos esses lugares no mundo, o que que você diria assim que você vê que é mais comum na educação? O que que é? Você fala assim, nossa, isso realmente não muda, é isso, é igual, O que que tem de essência que você acredita que é igual em qualquer lugar do mundo, independente da cultura, cor, pois é. raça? Isso para mim, assim, sem dúvida nenhuma, é a paixão e a dedicação do professor, sabe? Isso para mim não muda em lugar nenhum do mundo. E eu tive vários exemplos disso, sabe? Eu estive com muitos professores, eu conversei com eles, eu vi eles atuando, né? Eu soube de muitas experiências de outros professores também. E isso realmente me impactava muito, sabe? Para contar um caso só desses, bem rapidinho, lá na Suazilândia, eu fui numa escola. Agora vocês imaginem aí o cenário, né? A Suazilândia, eu já falei que é um negócio, é 1.100.000 habitantes.
é muito pequeno o país. E, e eu fui visitar uma escola numa zona rural da Suazilândia. Então, assim, Interior do é interior. inimaginável quase. Pois é. Não sei se aqui no Brasil, talvez, como é tão grande, né, pode ser que tenha um lugar parecido, mas enfim. E aí esse professor, que era um professor de informática, estava conversando comigo. A gente estava dentro de um laboratório que tinha, se eu não me engano, umas 20 máquinas, mais ou menos. Todos tinham sido doação de uma organização internacional. E ele estava comentando comigo como é que era, meio que assim, o esquema dele, né, de aulas, enfim. Aí ele falava, olha, o dia que não falta luz, a gente consegue ter aula. Mas às vezes não tem internet, não tem a rede, porque é cabeada e tem muita gente que rouba os cabos, que são cabos de cobre, né, que chegavam, como Uhum. funcionava aqui no Brasil também isso há algum tempo, né? Então roubam os cabos de cobre, cortam e aí até reporem e tal, a gente fica sem internet. Outra coisa, quando chove, a gente é um Deus nos acuda, porque a gente tem que sair correndo, pegando todos os computadores e guardando num Nossa, quarto, porque o laboratório tinha telhado, mas não tinha teto. Então era assim, era uma goteira só em todo o laboratório. E assim, sabe quando você está ouvindo essas histórias, começa, meu Deus. Mas aí quando o professor vira para mim e pega os trabalhos dos alunos, estava me mostrando ali os trabalhos dos alunos, sabe assim, o olhar dele, o orgulho dele de estar mostrando aquilo que os alunos dele tinham feito, né? Apesar disso tudo, né? Apesar de chuva, de vento, de falta de luz, de tudo. Gente, assim, era também de emocionar. Eu fiquei muito impactada. E por isso que eu acho, sabe, que essa questão o papel do professor e a importância do professor é fundamental na educação. E eu agora estou, né, ainda fico mais feliz ainda por conta disso, porque eu estou formando, né, professores. é Como verdade. coordenadora e professora de um curso de pedagogia, eu estou conseguindo, né, ver quer dizer, participar também, né, dessa formação. E está sendo É. bem legal. É verdade. Tem um comentário aqui, ó, que é do Diego, acho que é do Diego, ele fala assim, ser professor é uma arte difícil em qualquer lugar do mundo, mas eu acho que é difícil, mas eu acho que é tão prazerosa também, não é aquela... É Ah, com difícil, sim, certeza. é desafiadora, né? É. Mas é muito Mas só prazerosa. porque é o professor é que também consegue e compra o desafio, sabe? Eu É, acho que é isso, é essa é, paixão, é essa né? essência, Essa dedicação mesmo do professor que faz isso tudo. Que é é isso, verdade. o tempo bom, o tempo ruim, É, ele está ali, está lutando e está fazendo, está é, acontecendo, é né? verdade. Tem E tanto uma, caso. hum, pode falar, tem tanto caso, Pois é, tem tanto caso desses casos assim também de professores como esse aqui no Brasil também, né? Mas assim, não se fala tanto, né? É mais fácil falar da não, escola que é está caindo aos verdade. pedaços, É, enfim, tem situações diversas que infelizmente. são desafiadoras, mas eu acredito, até por experiência própria também, que os desafios eles se apresentam tanto na escola que não tem nada, como na escola que tem tudo. Porque são Exatamente. humanos. Então, nós somos são seres humanos, então não tem como você prever, né? Eles são diferentes, mas na É. verdade eles existem em qualquer lugar, E tanto eu na acho que a riqueza beleza, quanto na pobreza. é, e eu acho que a beleza também da vida mesmo, né? E no caso aí a gente está falando de uma profissão, né? De É, professor. Tá nisso também, né? De você conseguir realmente assim, dar nó em pingo d'água, sabe? verdade. É Faz mesmo, parte, aquela sabe? Eu acho que se não for isso, não é um professor. improvisar, é, Sem desmerecer, sabe, nenhum, mas assim, o professor é isso. é Até por isso mesmo. também eu gosto muito hoje em dia de como a palavra, né, professor, principalmente no nosso país, ela é tão desvalorizada, né? É Eu hoje em dia verdade. estou adotando uma outra palavra. Eu digo que eu sou curadora do conhecimento, É né? E aí verdade. vem toda a ideia
de uma filtragem, de conhecimento e de um cuidar também, porque ser curador também, de certa forma, está ali cuidando, É né, do mesmo, conhecimento claro. das Nossa, pessoas. Então, perfeito. eu gosto muito disso. Perfeito. E uma outra pergunta que eu queria fazer é o que mais te impressionou nessas andanças por esse mundão aí afora? Ai, tanta coisa, né? Eu realmente já tive muita sorte de ter tido muita experiência fora do Brasil, não É só de verdade. trabalho, mas também de lazer, né? Eu amo viajar. Então, assim, quando junta viagem e trabalho, quer dizer, você vai viajar ainda ganhando para isso, né? Isso é Maravilhoso. maravilhoso. Melhor Pois dos é, mundos. exatamente. Então, assim, muita coisa. Eu já vi muita coisa linda, já vi muita coisa feia, né? E eu acho que é exatamente nisso aí que me que eu fico mais impressionada e chocada mesmo, porque assim, a miséria choca a gente, né? Você vê uma criança passando fome no meio de uma rua, no interior de um país, de um submundo, quase, né? É chocante. Mas você também entrar assim, em palácios maravilhosos, cheios de ouro, cristais e pedras e preciosas e tal, também é chocante, né? Então, assim, para mim, essa essa desigualdade mesmo, sabe? É o que ainda impressiona. Como é que a gente pode, né, viver nesses dois mundos É, diferentes, né? E às vezes esses dois mundos estão numa mesma cidade, né, no mesmo país. é Então, assim, verdade. não sei, é uma coisa que realmente assim me impressiona. E mas de todo jeito é interessante, né? Eu acho que faz parte da vida É, aí da gente. quando você fala disso, né, falando um pouco disso, parece que são mundos paralelos, né? A impressão que você tem, porque apesar de estarem pertos, é tudo muito distante, a linguagem é diferente, o olhar é diferente, a maneira Uhum. como, enfim, é realmente. Mas eu acredito também que isso tudo faça parte da nossa vida, do mundo onde a gente está inserido, né, Clara? Então, É, eu acho que isso tudo faz parte da nossa construção como pessoa. E o que mais eu fico admirada é que mesmo em lugares muito pobres, onde você vê que as crianças às vezes elas não têm condições nenhuma de nenhuma estrutura educacional, como que eles ainda têm felicidade, você ainda vê sorriso no rosto dessas pessoas. isso Como é é que pode impressionante. isso, gente? É impressionante. Eu me lembro muito, isso ficou muito destacado para mim lá na Suazilândia mesmo, em Seychelles também, que foram dos dois, né, dos três que eu fui, os mais pobres. A Índia também é Uhum. muito, né? Mas assim, mas quando eu tive lá, eu fui visitar uma escola que era uma escola particular. Então já era um pouco diferente, com certeza, né, das escolas Da públicas. pública. Mas na Suazilândia e em Seychelles, realmente assim, era às vezes, de cortar o coração, sabe? Você vê e saber como existe aqui também. A gente sabe É, quantas crianças sim, vão muito. para a escola porque precisam comer, É, sabe? Assim, porque não tem comida em verdade. casa. É Então, verdade. são realidades chocantes. São. E eu acho que aí é que, de novo, tá a beleza e o poder da educação, né? Dessa questão do conhecimento. Porque a gente sabe que com conhecimento a gente pode ir mais longe, né? Pode. E, enfim, É verdade. bom, eu tenho ido bastante, pelo menos. Com certeza, eu Procuro, né? também. Sempre. Exatamente. É. Muda muito quando você passa pela educação e deixa ela fazer parte de você, você se conecta com ela te muda. É, Não, não existe essa possibilidade de não se transformar. Muito é, difícil. Não tem como. exatamente. Eu agora estou Não tem. escrevendo mais, né, no meu blog. Eu adorei o blog, claro, tem muito conhecimento. Divulga seu É, blog aqui também, tem muita gente vendo. Todo mundo aqui falando, educação é a é, base de tudo, educação transforma, com certeza, exatamente. É o com Clariciando, certeza. né? Eu gosto
eu já até registrei, né, assim, registro de Uhum. domínio do Clariciando. Não é uma Sim, marca, não registrei como marca, mas é o meu domínio. Eu ainda vou, já blog estou é demais. com o domínio, mas o blog ainda está no WordPress, né, que é Uhum. o público lá que eu estou usando, que é o clariciando.wordpress.com. Mas, assim, o que eu estou tentando fazer, que eu estou achando muito legal, eu comecei o blog muito para compartilhar as minhas experiências focadas com educação e com essas coisas aí pelo mundo, né? Mas depois, agora, principalmente na quarentena, eu tenho lido muito e eu estou lendo mais literatura, né? Ou seja, não é mais coisa técnica. Durante muito Uhum. tempo, eu me sentia culpada se eu não lesse nada que fosse da minha profissão, que fosse técnico, sabe? Então, eu só lia livros ou de educação, ou de tecnologia educacional, ou de alguma coisa ligada com o que eu poderia estar aplicando no meu dia a dia de trabalho, né? Enfim. E agora eu estou descobrindo uma literatura aí riquíssima, maravilhosa, clássicos, literatura contemporânea também. Obviamente, me, me chamam mais atenção e me encantam muito mais histórias reais. Eu gosto muito de biografias, mas também assim histórias de refugiados, sabe? Dessas pessoas que deram a volta por cima de várias questões que enfrentaram na vida. Nossa, tem muito livro aqui na fila desses Uhum. aí para ler também. E isso vai alimentando também meu blog, né? Porque o que eu tento fazer agora é meio que assim, a partir de um livro que eu tenha lido, eu busco alguma conexão com alguma viagem que eu já tenha feito também, mas eu trago aquilo também com, com algum quê assim de reflexão, sabe, para as Uhum. pessoas fazerem, né, comigo. Mas assim, então é meio que um tripé aí de coisas no blog. Mas às vezes eu escrevo só meio reflexão mesmo, às vezes com relação ao livro, às vezes só com relação à viagem. Mas assim, está sendo um exercício muito legal que eu estou gostando muito de fazer. E isso é legal porque quando você conta a sua experiência, quando eu fui ler, né, eu entrei no blog para poder ler os seus textos, isso conecta com a gente de uma forma, porque parece que é como se a gente tivesse, você conta de um jeito, claro, que parece que a gente está embarcando na viagem junto com você. Que Então você bom, vai lendo, você fala, nossa, que é isso? Como que isso aconteceu? Você parece que você está no lugar onde você esteve. É bem real que o que você ótimo. coloca ali. E esses livros que você citou, que são literaturas que te ajudam a compor o seu blog, mas eles te ajudam a te compor também, porque como educadores, a gente tendo esse autoconhecimento, nossa, eu acho fantástico quando você se abre para novas possibilidades, não só técnicas, mas quando a gente Uhum. abre também para esse lado mais holístico, mais humano, que Ah, com possibilitam, né, certeza. ter essa Eu conexão com o acho. outro. Eu acho isso também. Eu acho que assim, acredito mesmo que a maior mudança, né, que a gente pode fazer com a gente mesmo, né, acontece a partir do conhecimento. Né? Eu falei É, dessas experiências todas, né, que eu tive, que me fizeram conhecer lugares, culturas, pessoas, né, comportamentos diferentes. Mas assim, esse conhecimento junto com o autoconhecimento, né, ou seja, o conhecimento que a gente tem de nós mesmos, que realmente transformam a gente no que a gente é verdade. hoje, né? É, E é muito e é uma transformação constante e contínua, constante. Isso né? Não, aí. não para, né? É E aí é verdade. muito isso. Eu acho que a gente cria essas experiências também que a gente tem, que a gente vivencia, Sim, quando a gente se conhece bem, né? A é gente vai verdade. criando isso, porque aí a gente se desafia de certa forma e se transforma, né? É, De uma é forma ou de verdade. outra. É verdade. Claro, eu fuxiquei lá seu blog. E aí Ah, eu tirei de lá fofa, alguns Renatinha. trechos de um texto. Uhum, O primeiro, que foi que você fez referência a Malala. Ele fala assim: percebi com tristeza. É um trecho do texto que ela escreveu, tá, gente? Percebi com tristeza que ali mais uma vez, mulheres e crianças se sacrificam em prol de uma cultura ou tradição que não faz mais tanto sentido nos dias atuais. Perguntei a uma menina de 10 anos se ela ia à escola e ela negou.
Eu fiquei tão chocada com isso, porque das argolas. É uma tribo, Fala um né, que pouquinho pra tem. gente. Então, isso foi agora em janeiro, né, nessa viagem que eu fiz lá para a Ásia. Eu fui à Tailândia e como parte de um tour, né, que eu fiz, Tailândia é cheia de templos, né, budistas. E em alguma desses templos que eu fui visitar, numa cidade mais afastada, na volta fazia parte lá do pacote a gente visitar essa tribo que são as long neck, né, que chamam, que é aquelas mulheres que têm aquele pescoço comprido, cheio de Aham. argolas, né? E assim, quando eu fui, né, eu não tinha lido muito sobre isso. Eu sabia o que todo mundo sabe, e ficava impressionado. Falava, gente, nossa, e aquelas perguntas, né? Putz, será que se tirarem as argolas, o pescoço dela vai quebrar? A mulher vai morrer porque não tem sustentação no pescoço? Enfim, aquelas perguntas básicas. Mas só depois que eu voltei, né, que eu percebi que aquilo ali era meio que um show, sabe? Tipo um showroom. Que elas Uhum. ficavam ali em volta de uma aldeia, era como se fosse um cenário, sabe? Elas Entendi. estavam ali numas cabaninhas e cada uma vendendo as coisas que produziam, porque assim, a gente via umas lá no tear, fazendo coisas de artesanato mesmo, né? Mas também não sei até que ponto é tudo feito ali mesmo, ou se levam para elas venderem. E eu comecei isso, eu conversei com essa menina de 10 anos, uma graça lindinha, já de argolinha, que elas começam com 5 anos, as meninas começam a colocar as argolinhas, mas ainda é bem, né, folgadinho, depois que começa a apertar. E, e a menina não ia à escola, sabe? Aí eu comecei a pensar, falei, gente, mas por que isso? Para que isso? Né? Será que vale a pena viver de um show? Né? Aquilo para mim era meio um show de É. horrores, depois acabou ficando, né? Mas, então assim, sabe? E a mesma coisa quando a gente ainda ouve dizer que tem países também na África, né, que ainda fazem, né, corte genital das meninas, que é uma É. agressão, uma coisa, sabe? Para mim é tão descabível, mas é tradição. Então, assim, em prol de uma tradição, sabe? Será que vale a pena? Eu comecei a pensar muito nessas coisas. E, enfim, Eu fiquei fiquei pensando chocada. quando eu li o texto, como que o papel da mulher, né? Como que a mulher é muito desvalorizada em diferentes culturas. Porque a gente Ainda fala é, muito, exatamente. ainda é, e a gente pensa muito relacionado ao Brasil, mas a gente vê que isso é no mundo inteiro, né? Na história da humanidade, a mulher é muito desvalorizada. Não, e tem muitos lugares que é pior, muito pior do que aqui, né? Agora, o que mais me chamou a atenção é que em um outro texto, quando você fala da mulher vietnamita, Aham. que eu fiquei pensando assim, gente, como é que pode em um país a mulher ser tão submissa e no outro país ela ser tão forte, a energia do feminino ser tão forte? E aí você colocou assim, em um dos seus trechos, não consigo imaginar como um país destruído e uma nação aniquilada poderia se fortalecer e dar a volta por cima. Só mesmo se comparando com as mulheres, esses seres que chegam ao fundo do poço, física e emocional e psicologicamente, e ali dão o impulso necessário para superar os problemas mais sombrios e temerosos. Aí embaixo você colocou, não é à toa que o país fundou o Museu da Mulher Vietnamita para honrar e celebrar aquelas que trazem a vida e que dão sua vida por seus filhos e suas nações. Nossa, eu achei isso me tocou tão profundamente, porque de Ah, ele é fato as incrível, é. mulheres elas têm uma força absurda e essas mulheres assim, eu falei, como é que pode esse contraste tão grande de um país para o outro, né, de uma cultura É. para outra? E no Eu mesmo fiquei país, chocada, né? claro. Porque, no caso, no mesmo país que eu estava dizendo, é isso, no Vietnã, tem. Eu visitei 3 cidades lá, né? Em uma delas tem um museu, que é Ho Chi Minh, que era a antiga Saigon, né? Tem um museu da guerra, né? Quer dizer, o museu das reminiscências da guerra. E ali é o show de horrores mesmo, que a gente vê, que a gente viu, que a gente sabe, e tudo concentrado num lugar só, né? Uhum. Ali realmente foi. Era uma sensação, sabe? Eu sentia uma angústia, mas ao mesmo tempo eu estava tão presa
ali que eu queria saber mais, queria ver mais coisas, assim, são fotos horrorosas, uma coisa assim, e palavras, né, textos devastadores, literalmente. E aí Nossa, depois, quando eu fui para Hanoi, que é no norte, eu dou de cara com esse Museu da Mulher. Gente, uma coisa fantástica, com... magnífica. Eu adorei, assim, achei o máximo aquele museu. Era um museu pequeno, mas muito rico de informação também, né? E justamente isso, sabe? Ele estava ali dando realmente o valor que a mulher tem, né? Como aquela que dá continuidade à vida, né? A a raças, vida. enfim. Isso aí. E assim, mostrava lá também, tinha uma parte que eram justamente das mulheres também que tinham ido para a guerra, né? Mulheres politizadas e todas assim, à frente do seu tempo, porque elas estavam ali derrubando barreira, sabe? Porque tinham que fazer também e ali elas estavam não só defendendo elas mesmas, né? Mas defendendo o país Sim. também, né? É. Então foi demais, assim, são experiências assim, sabe, que me tocam muito, assim, que eu fico realmente fascinada de ver, e agora também estou fascinada em poder passar, né, para as pessoas. E eu tô achando ótimo, porque eu consigo viver essa experiência através da escrita, pelo menos por enquanto. Porque eu fico imaginando como não deve ser a sensação, o que que você não deve sentir, né? A vibração do lugar. É o que É, me vem na cabeça quando você está ali, aquela vibração daquele ambiente, o que que aquele ambiente não conta de história só em sensações que é um produz no mix, nosso né? corpo. É um mix, como eu falei, ao mesmo tempo que nesse museu, né, da guerra, eu estava É, ali chocada, angustiada, sabe quando o coração fica apertado mesmo, assim, de você pesado. estar vendo tanta desumanidade mesmo. E ali, não só nas fotos e tudo, lá tem míssil, tem bomba, tem de tudo, né, que aconteceu ali. Mas realmente as fotos, os relatos é que é mais forte, né, e que choca mais. Mas ao mesmo tempo, assim, eu achava aquilo tão interessante, assim, para a gente também conseguir ter, quer dizer, entender a cabeça, né, das pessoas é uma coisa que eu acho que é muito difícil, é muito complicado, né? Às vezes é difícil entender a nossa mesmo, né? É, Mas assim, é um pouco de você partir para uma reflexão assim, de por que aquilo acontece, né? Porque e o pior que eu acho, assim, por que isso continua a acontecer? é, Né? Porque guerras, a gente teve as maiores guerras, né? Primeira, segunda, todas as é antes. verdade. Mas eu acho que existem as guerras que estão escondidas aí no cotidiano das pessoas, sabe? Que Sim, são tão ruins quanto, mas que não é são tão verdade. divulgadas, né? Então, assim, É, acho que isso tudo faz a gente pensar um pouco nisso também, refletir. né? É E verdade. isso, e ter empatia, e ter compaixão, sabe? Que eu acho que é o que falta muito no mundo, né? É verdade. Clá, depois de tudo isso que você contou pra gente, eu quero te fazer uma outra pergunta, que a gente já está Hum, quase terminando aqui a nossa live. tá. Quais mudanças a Clarice teve depois de todas essas experiências? Ah, então, eu acho que eu acho que assim, cada experiência dessas muda a gente um pouquinho, né? Hum, Se eu fosse fazer um resumão assim, eu acho que era um pouco em cima disso que eu falei agora, sabe? Eu acho que cada experiência dessas ou algumas outras também que eu tive literalmente vão me transformando e construindo quem eu sou, né? Mas acho que é muito essa questão, como eu também me acho essa cidadã global, né, que eu estudei na minha tese. uhum, Eu acho que só a gente vendo mesmo isso tudo que acontece aí no mundo que dá pra gente essa perspectiva de que a gente tem que ter mais empatia, de que a gente tem que ter mais compaixão, de que a gente tem uma missão no mundo, né, e que a gente se realiza quando a gente encontra essa missão, né, verdade. assim, no caso eu acho que isso, a educação me realiza muito, já me realizou de várias formas e provavelmente vai continuar assim, né? Porque eu acho que não existe mais minha vida sem alguma coisa relacionada à educação, né? Mas eu acho que é muito por aí, são essas reflexões todas que a gente faz,
né? E que mudam a gente. É verdade. É. Posso E falar minha outra. frase do final? Pode, Fala aí que claro, eu pode falo. falar. Vai, mas é no final, fala. Ah, então tá. O que eu ia dizer é que a educação, você falou, a educação, eu não consigo mais viver sem educação quando a gente encontra o nosso propósito, a nossa missão. E eu posso dizer, assim, que quando eu descobri educação, muitas pessoas chegaram até mim. E foi através. Eu descobri o meu encontro com a educação foi através do autoconhecimento. Sem ele, eu não teria me encontrado com o meu propósito de vida. E uma Pois é, das pessoas que chegou até mim foi a Clarice. Foi através do autoconhecimento. E a gente se uniu por outras questões, como a educação, a e muita afinidade. afinidade. Nossa, pois é. Exatamente. Ai. Agora no finalzinho. Enfim, mas é muito bom, porque quando você encontra o seu propósito, parece que realmente o universo ele conspira para te colocar nos lugares certos, as pessoas certas, para que tudo flua mais tranquilamente e com leveza possível. Pode É, falar sua e frase cada vez final, melhor, Clara. né? Cada vez Então, melhor. é uma É. mensagem. É uma mensagem que eu quero deixar para todo mundo. Que é também. Vou pegar até aqui o. Deixa eu pegar uma coisa aqui Eu também tenho para ela, mostrar para mas eu vocês. vou traduzir. Então, essa mensagem é engraçado porque até pouco tempo eu tenho ela, né, aqui num desses magnets, tá vendo? E Uhum. tava lá falando que é o Dr. Spock. Aí eu falava, gente, Dr. Spock, aquele cara do Star Trek, né? Aquele que tem os dedos aqui, ele fala aquele Aham. negócio assim, que tem a orelha pontuda. Eu falei, que ele fala essa frase? Aí eu fui procurar, obviamente, e vi que não é nada de Dr. Spock do Star Trek, né? Ele chama Dr. Benjamin Spock. Ele é doutor porque ele era pediatra, né? E ele escreveu um livro muito famoso para mães, né? Para mães, como as mães cuidarem dos seus bebês, né? Recém-nascidos, até crianças, né? Que virou um best-seller para as mães, né? E essa é a mensagem dele, né? Que ele fala assim: acredita em você mesmo. Você sabe mais do que acha que sabe, sabe? Nossa, E que assim, linda. isso, obviamente, para mim serve para todo mundo, né? Ele falou isso ligado, né, diretamente para as mães, e aí eu imagino que tenha uma coisa forte aí em volta disso, que é com relação ao instinto, É, né? Tipo, acredita em você, intuição, né? Sei lá, intuição. clarividência, o que seja, né? É A gente verdade. tem isso, né? Então, de novo, acredita nos seus sonhos, acredita que você pode, né? Que você é capaz, você sabe mais do que você acha que sabe, É verdade. né? Então, É é porque verdade. muitas vezes a gente Linda. tem medo, né? E não testa, né? Sim, tem muito medo. E a luz dá medo, né, Clara? A gente aprendeu Ah, isso. é. E eu Clara. também vi que esse doutor aí, ele Hum. nasceu 2 dias antes de mim, né? Não o mesmo ano, óbvio, mas ele é de 2 de maio. E ele nasceu em Connecticut. Que tal? Nossa, que coincidência. Que foi onde você fez doutorado. É, achei isso muito engraçado. Muito engraçado. Engraçado, não, acho que são coincidências, né, divinas. São acasos, sei lá. Não São- acredito em É, coincidência, né? é Mas muito coincidência. bom. Providência. Providência divina. É. A Renatinha falando, É, repete que a internet picotou. Eu vou repetir só essa frase, né, do Dr. Spock. Olha, acredita em você mesmo. Você sabe mais do que acha que sabe, né? Acredita nos seus instintos. Acredita em verdade. você. A gente tem Isso uma aí. sabedoria interna. Claro, vou te mostrar uma coisa que você me deu, ó, já tem muito tempo, mas eu guardo com muito carinho, ó. Ai, ai, que fofo. Eu trouxe lá da Índia. Trouxe da Um Índia. Foi elefantinho do Taj. do Taj Mahal, isso. Ele é meu, ele me dá sorte, ele fica aqui comigo, Ai, que bom. sempre na minha Elefante dá muita mesinha. sorte, né? E Eu esse agora veio de lá um na lugar muito Tailândia especial. trouxe os elefantes também. Eu passei uma manhã inteira com os elefantes, né? Foi tão bom. Eu Muito vou falar legal. disso também ainda lá no blog. Com certeza. Que é Não, o e vai falar máximo. aqui também. A gente vai marcar outras lives, né, gente? Essa aqui foi só a primeira, mas foi muito bom. Tem muito assunto que a gente pode falar. Mandem assuntos, sugestões de assunto, de temas que vocês gostem. A gente pode fazer lá no seu também, claro.
Assim, Adoro agora tem que ter conversar o com você. contrário também, né? É, isso Quero que mesmo, me você conte do convida. Instituto, que E é eu vou esse querer. seu grande desafio aí, lindo, que já nasceu, né, Fê? Já Não tá nasceu, nascendo, não. Já nasceu e já tá tá com grandinho. tudo. Isso mesmo. Muito bom. Tá crescendo. Tá todo mundo aqui falando, Bis, vamos claricear. Todo mundo Oba! gostando aqui. Tá Vamos todo mundo sim. clariciando agora. Ótimo, Tá, também todo adorei. mundo Tava clariciando. nervosa, mas depois é que nem eu falo Agora quando eu se vou fazer uma soltou. apresentação, né? Eu escrevi várias coisas aqui, fiz um bando de cola para mim, porque eu não queria esquecer nada, né? Mas às vezes nem olhei tanto assim, mas enfim. Eu falo sempre que tem um impacto do começo, né? No começo você tá lá, o coração bate forte e tal, de repente você É, esquece que você já tá ali falando e aí pronto. é verdade, é verdade. Aí Agora tá mais flui. tranquila. Minha família tá toda aqui me assistindo. Minha prima Ah, Patrícia, a que máximo. Ingrid, o Diego, a filha dela. Beijo pra todo mundo. Beijo para todos. Também vem muita gente aqui do meu lado da Seis Gran Rio, família Ah, daqui, família de São amigos Paulo. também. Tem a Muito Danila, a bom. Rafaela. Gente, tô cheio de amigos aqui também. Que bom, Que gostei. bom. Então tá Também bom, Clá. adorei. A gente vai marcar outras lives que foi muito bom. Só a internet que não colaborou Ai, muito, gente. mas no final Pois colaborou. é. Mas que bom que também todo mundo teve paciência e Todo mundo persistência. voltou. Clarice tem É. noção disso. Todo mundo queria Isso te aí é ver. coisa de taurino também, né? Nós somos taurinas. Muito bom. Time de mulheres fortes, É, taurinas. exatamente. Isso Então tá aí. bom, Clá. Obrigada por você Muito ter aceitado o obrigada. convite. Muito, Eu muito. adorei, Amei, foi muito amei o bom. convite. Vou deixar a Adorei. live salva aqui para quem quiser ver e vou subir também para o YouTube. Não vai ficar completa, Perfeito. mas vai dar para É, aí aproveitar você me bastante manda o link coisa. também que eu vou mandar para umas pessoas que não puderam ver, que não tem Insta. E a gente vai se Combinado. falando e agora vamos combinar o contrário também. Com certeza. Tô Tá dentro. bom? Muito Beijo para todo obrigada, mundo e querida. obrigado pela audiência, Obrigada né, para Clá? todos. Boa É. noite. Tchau, Boa tchau. noite, fiquem bem. Tchau, Clá. Beijo, Tchau, Fê. obrigada. Beijo. Tchau. Obrigada a você.